Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é uma alegria sempre estar com vocês aqui compartilhando a palavra de Deus tão preciosa. E foi muito interessante essa palavra porque o coral ele ministra geralmente no último domingo de cada mês. E nós tínhamos ensaiado Minha Casa e Eu, esse cântico que nós cantamos. E eu deveria abrir o culto. E eu abri com esse texto de Josué 24, que ele fala, Minha casa e eu serviremos a Deus. Só que na hora de abrir o culto, outro pastor abriu. Falou, eu vou abrir. Tal. E foi uma grande bênção. E essa palavra, ela tocou muito no meu coração. E eu fiquei meditando, né? Eu falei, bom, não era para eu abrir o culto, mas o Senhor queria falar na minha vida. E realmente Ele falou. E não só falou na minha vida, mas como o Espírito Santo me constrangeu a trazer essa palavra para vocês. Para compartilhar essa palavra com os irmãos. O título da mensagem é Escolha hoje a quem você quer servir. Glória a Deus. Eu vou usar a Bíblia King James, tá? E nós vamos usar bastante a Bíblia, então fique com a sua espada aí nas mãos. Vamos abrir em Josué, por favor, capítulo 23. Amém? Josué 23. Abriram. E diz assim. Opa, quase que caiu um pouquinho. O Senhor Deus permitiu ao povo de Israel que descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou, estou velho e muito avançado em idade. E vós vistes tudo o que Yahvé, vosso Deus, realizou por vossa causa, e todas essas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós como herança e propriedade para todas as tribos, estas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei, desde o Jordão a leste até o Mediterrâneo, o grande mar a oeste. Yahvé, vosso Deus, Ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vos tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, sem vos misturardes com essas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis, não prestareis a ele a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé, vosso Deus, como bem o fizeste até o presente momento. Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pôde perseguir 1000 adversários, pois Yahvé, vosso Deus, tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Portanto, tomai toda atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes Yahvé, vosso Deus. Entretanto, se acontecer de vos desviardes e vos ajuntardes ao restante destas nações pagãs, que ficam ainda ao redor de vós, se vos envolverdes em matrimônio com essa gente, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei então com certeza que Yahvé, vosso Deus, deixará de expulsar de diante de vós estas nações inimigas. Se tornarão para vós enciladas, armadilhas e precipícios, chicotes em vossas costas e espinhos em vossos olhos, até que desapareçais de toda a boa terra que vos concedeu Yahvé, vosso Deus. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todas as promessas de Yahvé, vosso Deus,
que ele fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo o que o Senhor prometeu, ele realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor vosso Deus se cumprir fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los desta boa terra que ele lhes deu. Se transgredirdes a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e servides a outros deuses, e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. 24, 14. E nós vamos ficar mais no 24, 14 e 15. Só para você deixar um dedinho lá enquanto nós vamos para outras passagens. 24, 14 diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor, servi-o com integridade e sinceridade ou fidelidade. Lançai fora os deuses, os quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio e do Egito, e servi de todo o coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué é uma história de realizações e de conquistas. O povo de Deus, o povo de Israel, ele passou muito tempo como escravo no Egito. O Lucas gosta de cantar: do Egito escravo fui, sim, sim, não é isso, Lucas? Sim, sim, assim. E eles foram muito tempo escravos do Egito. Depois eles passaram cerca de 40 anos no deserto, até que finalmente o Senhor autorizou que eles entrassem na terra prometida aos seus pais. E foi Josué que recebeu essa grande honra, mas também a responsabilidade de transformar essa promessa em realidade para eles. Eu estou dando só um pano de fundo do começo do livro. No capítulo 23 que nós lemos, esse exemplar servo do Senhor, esse fiel servo do Senhor, ele já estava velho, com aproximadamente 110 anos. E ele faz o seu último discurso àquele povo. Ele chama o povo e faz o seu último discurso para o povo relembrar. Ele quis relembrar ao povo todas as conquistas que o Senhor tinha concedido a ele, tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles, para que eles fossem gratos, para que eles entendessem tudo aquilo que Deus faz. Você já parou para pensar que às vezes a gente esquece o que Deus faz? Às vezes a gente esquece, né? E nós não podemos esquecer, porque é isso que nos move, a adoração e ao louvor, a gente lembrar de onde a gente saiu. E ele não só relembrou o povo dessas conquistas, como também ele disse o seguinte, ele avisou o povo: olha, o Senhor tem mais conquistas para vocês, mas existem algumas condições. A primeira condição era, eles deveriam obedecer às ordens de Deus, guardar e cumprir todos os mandamentos do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E 2, eles não deveriam se misturar com o povo que cultuava falsos deuses, para que eles não sofressem a consequência da infidelidade. E a consequência dessa infidelidade a Deus seria a ira de Deus sobre eles. No capítulo 24, nós pulamos do 1 ao 13. Josué relembra como Deus dirigiu a história de Israel. Desde o princípio, o Senhor dirigiu sempre. O Senhor foi guiando passo a passo até eles chegarem à terra prometida. E depois no verso 14, ele faz um discurso exortando o povo a renovar a sua grande e firme aliança com o Senhor. Mas exigiria algumas atitudes deles, algumas decisões. Primeiro, guarde isso, eles precisavam temer ao Senhor. Segundo, eles precisavam servir ao Senhor. E esse é o nosso ponto maior hoje. Com integridade e fidelidade e sinceridade. E terceiro, eles deviam lançar fora todos os deuses. E Josué declara o seu posicionamento, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos,
o livro de Josué, apesar de ele ter sido escrito há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, ele é a nossa história. Você se coloca nessa história? Ou não? Ele é a nossa história de vida. Inclusive, Josué, ele é uma figura profética de Jesus. O nome de Josué significa Yahvé é a minha salvação. Porque Josué tirou o povo da escravidão e ele encaminhou o povo, levou o povo à terra prometida. Em Colossenses 1,13 diz o seguinte: que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, na qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Muitas vezes nós lemos os textos automaticamente, mas nós precisamos parar e entender o que é isso. Nós estávamos no reino das trevas, sob o governo de quem? De Satanás. Sobre o governo do inimigo. E o Senhor nos tirou dessa desgraça e nos levou para a graça. Ele nos transferiu para o reino do Filho amado, para o reino de Cristo. E se Jesus é o Rei, se Jesus é o Senhor, nós somos o quê? Súditos. Nós somos servos, porque nós mudamos de reino, saímos, nós não somos mais servos do inimigo, mas nós somos servos do Senhor. Pela redenção, ele pagou um preço, a redenção, ele pagou um preço do nosso resgate, ele pagou um preço alto pela minha vida, ele pagou um preço alto pela sua vida, foi um preço de sangue, foi um preço de rejeição, de abandono. Quando alguém me escreve assim que se sente triste, abandonado, sozinho, eu falo, querido, vai para Isaías 53, leia Isaías 53, foi levado para o matadouro como ovelha, não abriu a sua boca, rejeitado, o mais rejeitado dentre os homens. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas culpas, os meus pecados, as minhas maldições. Pelas pisaduras do Senhor eu fui curado. Pelas pisaduras do Senhor eu estou aqui. Pelas pisaduras do Senhor você está aqui nesta manhã. Com a esperança da vida eterna, de um dia estar com Ele no reino dEle. Ele nos tirou, Ele nos remiu dos pecados. Ele pagou, Ele nos tirou da prisão do pecado. Nós não temos mais que pecar. Isso tudo é maravilhoso, que graça, que amor. Mas o que nós fazemos com essa obra maravilhosa do Senhor? Será que Ele nos salvou somente, entre aspas, presta atenção, para a gente não ir para o inferno quando morrer? Foi para isso? Isso é uma grande bênção, que livramento, é maravilhoso, mas não foi só para isso. Será que Ele nos salvou e pagou esse preço para que nós estejamos aqui hoje, prestando um culto? E por falar em prestar culto, eu peço licença para abrir um parêntese. E é uma outra mensagem, mas eu quero só deixar uma chamada. Quem sabe? E quem quiser ver o texto inteiro, eu escrevi no blog do Vinho Novo sobre isso, sobre o movimento sem igreja. Esse movimento sem igreja, que acha que não precisa vir mais na igreja, que não tem que congregar, é um movimento diabólico. É uma doutrina do inferno. E se você quer os textos, leia lá no blog do Vinho Novo, eu escrevi todos os textos. Aí a desculpa é, mas nós somos igreja. É verdade, nós somos igrejas, mas existe um templo. Davi falou que ele preferia estar na porta da casa do Senhor a permanecer em qualquer outro lugar. E eclésia significa sair da sua casa e vir para uma reunião pública junto com os irmãos. É no ajuntamento, é neste culto, é na adoração, é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena o que? A bênção. Então não caia nesse movimento, porque muitos que não querem estar numa igreja local, é porque não quer fazer do seu jeito, né? E aí não dá certo. Nós precisamos ter, o Senhor instituiu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Efésios 4:11. Glória a Deus. Mas não foi só para nos libertar do inferno, e não foi só, entre aspas, também para estarmos aqui. O Senhor nos libertou para que nós estabelecêssemos o reino dEle aqui nesta terra. Para que nós fôssemos servos, mas servos que servem. E o que me entristece, irmãos, muito, e no geral, seja o que eu vou pregar, eu sempre dou um jeito de falar um pouquinho sobre isso. É que hoje nós temos muitos fãs de Jesus.
Nós temos muitos admiradores de Jesus. Muita gente aprecia muito Jesus, mas pouquíssimos seguidores de Jesus. Pouquíssimos servos de Jesus. Aqueles que realmente colocam a mão na massa. Veja lá, por favor, no 24:14. Josué diz o seguinte para o povo: agora, portanto, temei ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é você reverenciar o nome do Senhor. É você honrar o nome do Senhor. Mas isso na teoria é uma coisa. Qual é a prática disso? Porque às vezes nós achamos que estamos temendo, reverenciando e honrando. Mas será que nós estamos realmente honrando, reverenciando e temendo ao Senhor do jeito que Ele quer? Você pergunta: Senhor, eu estou te honrando? Com a minha vida, na minha casa, com o meu ministério, o que eu preciso largar, o que eu preciso acrescentar, o que eu preciso fazer para realmente te exaltar, para temer ao Senhor. E o segundo item era: temei, servir ao Senhor. Presta bem atenção na definição de servir ao Senhor, por favor, irmãos. É trabalhar para Ele, ser seu subordinado, pôr a mão na massa, exercer alguma atividade, executar o que Ele mandar. Você tem feito o que Deus manda? Ou o que você quer? Eu tenho feito o que Deus manda? Ou aquilo que eu quero? Abra comigo, por favor, em Marcos 10:45. Nós vamos usar bastante a palavra, hein? Porque se eu não provar na Bíblia, vai ser de mim mesmo. Eu não quero ficar falando de mim, da Fúvia. Eu quero mostrar o que Jesus falou, o que o Senhor falou, o que o Espírito Santo quer, não o que eu acho, né? Fica indevido. Marcos 10:45, olha aqui, que texto fortíssimo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir, dar a sua vida em resgate do muito. Deixa eu ver. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Está igualzinho. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que forte isso. Nem Jesus veio para ser servido. Por que nós queremos ser servidos? Se nem Jesus quis. E não veio para isso. Mas Ele veio para servir. E o que mais nos incomoda é quando nós não somos servidos. E Jesus nos dá o exemplo do que é ser servo. Vamos ver o exemplo com ele, a gente precisa imitá-lo, né? Filipenses 2, de 4-8, por favor. Quem abriu diz amém, Filipenses 2. Amém? Está escrito aqui, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu leio esses textos, sabe, nem o Senhor veio para ser servido, mas para servir, e que Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele se humilhou. A minha conclusão, a minha, Fúvia, é o seguinte: não servir a Deus é uma atitude de orgulho, de soberba e de arrogância. Sabe por quê? Se Jesus não quis ser servido, se Ele veio para servir, Jesus, que era Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, majestoso, ora vem Senhor Jesus, digno, poderoso. Se Ele veio não para ser servido, mas para servir, quem somos nós para não servirmos na casa do Senhor? Quem somos nós para não servirmos o Senhor? Quem somos nós para não nos envolvermos na obra do Senhor? Não nos envolvermos nos ministérios? E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Quando a gente tem aqui aquela reunião, Comunhão Somos Fortes, né? Que o apóstolo faz no começo do ano, e a gente preenche qual o ministério que você se identifica, e sobe os pastores, sobe os líderes. Gente, é assim de gente para trabalhar. Olha a listinha hoje. Olha quem está perseverando no trabalho do Senhor.
Dá vergonha. Outro dia, sabe o que deu vergonha? Não tinha ninguém na intercessão. A pastora Marie Claire e o pastor Ricardo ficaram orando sozinhos. Não tinha um nome na lista para intercessão. Cadê os intercessores? Cadê os homens? Cadê os que trabalham? Porque isso acaba esgotando uma meia dúzia de 3 ou 4, né? 10 pessoas. Sabe, porque os mesmos são diáconos, os mesmos intercedem, os mesmos louvam. Os mesmos descem, os mesmos servam, os mesmos lavam, os mesmos cozinham, os mesmos passam, os mesmos fazem tudo. E os outros, onde estão? Nós fomos salvos para pôr a mão na massa, para trabalhar. Nós temos que servir ao Senhor também com integridade. Integridade é com inteireza, não pela metade, de corpo, alma, espírito, sem preguiça, com zelo, com excelência, em nome de Jesus. E com fidelidade e sinceridade, que é a firmeza, a estabilidade e constância. E o pior de tudo isso não é a listinha. O pior é que nós fazemos votos com Deus. A gente às vezes vem à frente, a gente se ajoelha em casa e fala, Senhor, esse ano eu vou trabalhar para Ti, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou evangelizar, eu vou ver o que precisa, tal. Então nós fazemos votos de tolos. Cuidado com o voto de tolo, com aquilo que você prometeu, com o que você votou. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Mas eu digo que é melhor fazer, viu? Jesus está voltando e nós vamos ter que prestar conta disso. Por outro lado, tem irmãos muito preciosos, servos preciosos. E esses dias eu recebi um e-mail de um irmão, e ele escreveu a seguinte frase, no e-mail todo, né? Eu só vou ler essa parte. Bem, só quero ajudar a igreja do Senhor, seja servindo, orando, ou atuando, ou tendo ideias. Quando eu li esse e-mail, eu disse assim, uau, aleluia, Senhor. Um servo me escreveu um e-mail dizendo que quer servir o Senhor. Eu nunca recebi um e-mail, acho que foi o primeiro dizendo, eu quero servir. E claro que tem irmãos que me procuram, mas é muito menos a porcentagem, é 10% de 100%. E aí, o que eu mais ouço, e os pastores, e vocês sabem disso, não é assim, eu quero servir ao Senhor. É, quando eles vêm nos procurar, as pessoas para falar o porquê eles não querem. Por que eu não quero servir ao Senhor? Por que eu não sirvo ao Senhor? Por que eu não me envolvo em nada? E geralmente, infelizmente, a primeira desculpa é o seguinte, é porque o pastor, ou é porque o irmão, ou é porque o líder, ou é porque a instituição. Sabe o que é, Fúvia? Eu estou muito decepcionada com a igreja. Estou muito decepcionada com os irmãos. Eu estou muito decepcionada com os pastores, com os líderes. Estou muito decepcionada com tudo. Eu estou super decepcionada. E aí eu quero te contar um segredo. Não sei se você sabe. Você sabia que você também decepciona? Sabia que você também decepciona pessoas? E os pastores, e os líderes, e a igreja, e Deus. Eu também te decepciono. Porque nós somos humanos ainda. Estamos lutando por santidade, lutando para mudar de vida, sendo transformados. Você erra. Você sabia que você também erra? Ou não? Só os pastores, os líderes, os irmãos, a igreja. E quanto mais a pessoa trabalha, ela está mais sujeita a errar. Claro, quem não faz nada, claro que não aparece o erro, ela não faz nada. Como é que vai aparecer qualquer tipo de erro? Ou não? É verdade? É dura essa palavra, mas eu preciso falar, eu preciso pregar. Tem gente para ouvir aqui, tem gente para ouvir na internet. Eu meditei nessa palavra, eu preciso falar para mim. Eu preciso falar para mim. E eu gosto disso. Você também precisa ser transformado. Então, não há desculpas para não trabalhar para o Senhor. Porque para mim você pode dar essa desculpa, eu posso até falar, não concordo, tal. Mas você imagina diante do Senhor, falar, olha Senhor, é o seguinte, eu não trabalhei para o Senhor me deu um monte de talento. E eu enterrei, porque um dia alguém não me cumprimentou. Ou porque um dia a reunião não foi como eu quis. Ou porque um dia o culto demorou demais. Ou porque um dia, Nós não vamos ter essa cara de pau, nós não vamos ter esse tempo, irmãos, de ficar dando desculpas para Deus, porque Ele não nos decepciona, Ele não nos decepciona.
Pelo contrário, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele nos capacita. E Ele fala para aquele que está enterrando o seu talento, Ele vai chamar de servo inútil. E eu não quero ser chamado, e eu não quero que você seja chamado de servo inútil. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Josué, no verso 14, continua dizendo o seguinte: lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Lançar fora é atirar para longe, é soltar. E deuses, olha o que são deuses aqui: indivíduos ou personagens, objeto de culto e de um desejo ardente que se antepõe a todos os outros desejos ou afetos. Só um minutinho. Talvez você me diga, mas eu não tenho mais nenhuma prática religiosa de adorar deuses, eu não me prostro diante de imagens de escultura, eu não sirvo a outros deuses, eu não faço nada disso, isso já passou, eu mudei, pelo contrário, e eu creio nisso. Mas, irmãos, há coisas nas nossas vidas que precisam ser lançadas muito longe de nós, porque estão ocupando o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de Deus. E eu quero te provar, mas eu vou citar 3. Deve ter muitas, você pode pensar, eu pude pensar, mas eu vou citar 3 que eu vejo que é bem importante. E foi o que o Senhor me colocou para falar. 3 deuses, vai, entre aspas, com D minúsculo. E o primeiro, não se espante, mas é a família. Abra comigo em Lucas 14, 25 a 26, por favor. Lucas 14, 25 a 26 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que duro. Se alguém amar pai, mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele não falou, talvez eu deixe. Não, não pode. Não vai ser. Eu não quero. E aí você fala, não é para amar a família? Com certeza é. Por favor. Quero deixar bem claro aqui que é para amar a família sim. Mas não em primeiro lugar. Primeiro é o Senhor, a obra do Senhor. Aquilo que é para os propósitos eternos, para estabelecer o reino. Mas sabe qual é o que eu vejo? É que muitas vezes a gente acha que Deus perdoa quando a gente põe pessoas em primeiro lugar. E Ele perdoa mesmo. E a gente fala, mas e a pessoa, né, meu familiar vai ficar chateado comigo se eu falar que eu não vou, não sei aonde, no horário do culto, ou no horário que eu tenho um compromisso, que eu me responsabilizei. Eu vou deixar as pessoas chateadas. É verdade. E se alguém não coloca o Senhor em primeiro lugar, pai, mãe, tarará, não pode ser meu discípulo. Estou lendo o texto, tá? 2. Apego aos bens materiais, temporais e prazeres deste mundo. Por favor, abra em Lucas 12, de 16 a 21. Amém. Diz assim: então Jesus contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-se. Contudo, Deus lhe disse, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com o que guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Assim acontece com o que guarda para si riquezas, mas não é útil para com Deus. Útil é que não dá lucro para Deus. É que não multiplica para Deus.
E o terceiro, Deus, com D minúsculo, entre aspas, acho que é o pior de todos. Sabe quem é esse Deus? Quem sabe? Pode falar, irmão. Quem? Não, somos nós. Eu e você. Nós somos os piores deuses das nossas vidas. Olha só. Antes de eu ler o texto, vou te contar uma pregação que eu ouvi. Eu ouvi um pastor de jovens pregando para jovens. E falando sobre namoro. Os jovens que querem casar e tal, né? E ele, muito engraçado, ele fala assim, e aí o jovem quer fazer uma listinha das qualidades, vamos supor mulher, do meu marido, do cara que eu quero casar, do rapaz que eu quero casar. Então, você faz uma listinha. Então, você fala, eu quero um homem trabalhador, temente a Deus, maravilhoso, perfumado, e que também prega o evangelho, que goste de andar comigo no shopping, e que goste de fazer compra no supermercado, e que talvez goste até de me comprar um sapatinho de vez em quando, tal, nananã. Então, você faz aquela lista para Deus, de como é que é o cara que você quer casar, a pessoa que você quer casar. E os homens, né? Aí vem. E a mulher tem que ser linda, maravilhosa, com os cabelos esvoaçantes, mas também cheia do espírito, feliz. E ela vai estar sempre arrumada, até quando ela fritar bife, o cabelo dela não vai ficar cheirando, porque é incrível, né? Porque ela tem um produto, não sei da onde, que elimina, e aí ela tem que ser trabalhadora na igreja, ela dá aula na escola dominical, mas depois ela sobe e canta no louvor, e ela tem uma voz maravilhosa, e maviosa, tal. Então a gente faz lista para o outro, né? E aí ele fala o seguinte, por que você não faz a lista para você? Eu gostei muito disso. E como você quer ser? É fácil eu falar o que eu quero do outro. E aí o patrão também, né? O patrão fala como é que ele quer um funcionário, né? Um funcionário que não almoce, que faça hora extra e nem queira que receba. Um funcionário que trabalhe fim de semana sempre feliz. E um funcionário que rale pra caramba. E um funcionário que nem fale pouco e não goste de conversar e que seja dedo duro e tal, tal, tal. E aí vem o patrão, o funcionário, né? Eu quero um patrão que pague muito bem, mas eu preciso trabalhar pouquinho. E que eu tenha 3 horas de almoço. E no feriado eu possa emendar. E que as minhas férias sejam de 40 dias e tal. Não é assim que a gente faz? E eu, ouvindo essa mensagem, eu ri muito, claro, né? E eu pensei, a gente faz isso com Deus. A gente faz isso na igreja. Porque eu sei tudo o que eu quero de Deus. Você também sabe tudo o que você quer de Deus? Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe e supra as minhas necessidades. E se eu ficar doente, o Senhor me cura. E se o Senhor sabe que eu vou dar uma tropeçadinha, o Senhor já me segura. Mas eu também quero taranã, e eu também preciso disso, e muita unção, Senhor. Não esquece da parte da unção. Eu quero muita unção, e eu quero, assim, que meus filhos sejam maravilhosos, todos no caminho. E eu faço 1000... E que não é errado eu pedir para Deus. Mas eu faço o que eu quero que Deus me faça. E de novo eu quero que Deus me sirva. De novo eu quero que Deus me sirva. E qual é a sua listinha para Deus? Como você quer ser como servo? Tá. E na igreja, eu sei tudo o que eu quero de uma instituição. Numa organização, eu sei tudo. Qual é a mensagem que eu gosto de ouvir? Com certeza não é essa. Não é. Eu sei quais os cânticos que eu quero louvar. E se não for dentro do que eu quero, eu não gosto dessa música. Pô, não faz mal. A música não é para você, é para Deus. Eu não quero saber se você quer. E nem eu. Sinto muito. I'm sorry. Tá certo. Mas nós precisamos fazer a nossa lista. O que você quer ser para Deus? Que tipo de servo você quer ser para Deus? Para isso, irmãos, nós precisamos pôr em prática Marcos 8, 34 e 35. Vamos ver, por favor? Marcos 8, 34 e 35, o Senhor diz assim: Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Mas quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará.
Se alguém quiser me seguir, tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é eu preciso renunciar o meu eu. Renunciar a minha vontade. Eu preciso desistir dos meus direitos. Eu preciso viver Gálatas 2:20. Quem sabe Gálatas 2:20? Porque eu fui o quê? Crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo não é mais minha. Ah, tá ali, ó. Obrigada, é rápido aqui. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Olha só, se Cristo vive em mim, se Ele vive em você, quem é que reina a sua vida e a minha? Cristo. Então é a vontade de Cristo que se realiza, é o desejo de Cristo, é o jeito de Cristo, é do jeito dele, não do meu, se ele reina. E se eu fui crucificado com Cristo, eu estou morto. E morto não fala, morto não pensa, morto não tem opinião, morto não tem vontade, morto não se manifesta. Eu vou contar aqui, tem alguns que já ouviram, vão ouvir de novo, eu peço licença, mas alguns não ouviram. Um fato que marcou muito. Minha mãe faleceu há 4 anos atrás, e a gente foi no tempo da quebradeira lá, né? Que a gente estava bem daquele jeito, né? E enquanto ela estava lá na Santa Casa, eu comprei uma camisolinha para ela. E eu gosto muito de xadrez, eu comprei uma camisola xadrez, bem bonitinha, para ela ficar no hospital, de manguinha 3/4 até aqui, decotinho V, tal, bem engraçadinho. E estava lá a camisola, e comprei mais uma que a gente teve que dar para um paciente que entrou e não tinha nenhuma, sabe aquelas coisas, né? E aí, na segunda-feira, eu estava com a minha mãe, e a enfermeira me falou que a minha mãe já não estava, acho que a pressão começou a baixar. Ela falou, você sabe que sua mãe já não está tão bem e tal. E aí, eu tive que ir até a casa dela, com o Haroldo, separar uma roupa para enterrar minha mãe. Ah, gente, não é fácil fazer isso, viu? Sinceramente, como não é. Mas eu tinha que fazer, né? Aí eu separei um tubinho preto, que minha mãe sempre andou muito arrumadinha com lencinho, brinquinho, tal, cabelo direitinho. Ela gostava de estar em ordem, né? E aí eu separei até um lencinho para ela, tal. Só que quando eu separei, para dizer para o meu irmão que se por acaso eu não estivesse, que ela morava em Santos, né? Para ele já sabia qual seria, eu falei assim, gente, se ela não morre, eu estou orando por cura. Não é verdade, já a pessoa volta para casa e vê uma roupa separada, que desagradável. Você vê, a cabeça da gente é tanta coisa para pensar, né, numa situação dessa. E aí, o que eu fiz? Eu pus de volta no armário. Fui encontrar com meu irmão no trabalho e falei, a mamãe não está tão bem, mas se acontecer alguma coisa eu não tiver. Por quê? Porque eu queria vir no ensaio do coral. E depois voltaria para lá. Então, eu subi de novo, tinha ensaio do coral à noite, na segunda-feira, e eu deixei separado. E aí eu voltaria na terça-feira, junto com a Tati, mais algumas irmãs que queriam ir comigo na quarta-feira de manhã. E aí eu combinei isso com meu irmão. Só que chegou na terça-feira, à noite, bem tarde, eu estava voltando da igreja também, eu não lembro que programação nós tínhamos, e minha mãe tinha ido para o Senhor. Estava lá feliz da vida, deixou esse corpo doente, tá lá, né? E ela é espaçosa para louvar, mais que eu, assim, ela deve ocupar o lugar dos anjos, assim, né? Ficar empurrando os anjos. E aí, o meu irmão falou o seguinte para mim, Fúvia, eu prefiro que você venha bem cedo, porque precisa... É exumar que fala? Exumar o corpo do meu pai, né? Exumar. Precisa arranjar um lugar no cemitério para enterrar a mamãe, que a gente estava naquela situação. Glória a Deus que o Senhor providenciou tudo. E então, eu trato aqui, nessa madrugada, e você vem cedo de São Paulo e já passa no cemitério e faz tudo isso. Tal. Eu preciso contar isso para vocês entenderem. E foi o que nós fizemos. Saímos bem de madrugada, eu e o Haroldo, fomos direto para o cemitério, ver onde enterrar, e flores, e caixão, tal, etc. E quem ficou para arrumar minha mãe? Meu irmão, junto com a irmã da minha cunhada. E aí eu chego de Santos, né? E fiz tudo no cemitério e fui. Minha mãe já estava direitinha lá, e quando eu olho, ela está de camisola. Pode rir, gente. Ela ia rir se ela visse, ou ia me bater. Porque imagina, ela... É isso?
Porque ela que andava toda arrumadinha, eu separei lencinho, vestidinho, tubinho, até meia para enterrar minha mãe. E se ela visse que ela foi enterrada de camisola, e o cabelo ainda precisava retocar, né? Porque não dava no hospital. Eu falei, gente, se ela ressuscita agora, ela me põe de castigo. Porque como é que eu enterro minha mãe de camisola? Mas eu não fiz nada, nem falei com meu irmão, porque ele já estava tão atordoado, é um momento tão triste. Meu pai já tinha falecido, e minha mãe. E por que eu estou contando isso? Porque como ela estava morta, ela não reagiu. Tanto faz se ela estava de camisola, com a raiz aparecendo, se tinha flor, se não tinha, se estava no caixão, não tivesse, se ela fosse para que cemitério. Ela não reagia. Se ela tivesse viva, sim. Ela falou, eu não vou pôr isso, imagina que eu vou... Para ela, camisola xadrez nem para dormir serviria. Eu que gosto, não ela. Imagina ela sendo enterrada com a tal da camisola xadrezinha. Mas, irmãos, tudo isso para te dizer que morto não reage. E nós estamos mortos com Cristo. Então a gente precisa, sabe, se esvaziar mesmo, entender mesmo. Que a gente dá muita importância para coisas que não faz a menor diferença. A menor diferença, nem aqui, nem lá em cima. Por maior que seja a dificuldade, nós precisamos construir para a nossa morada eterna. Essa é importante. Não que você não vá trabalhar, por favor, trabalhe. O Senhor fala que o preguiçoso é pecado, a preguiça. Nós precisamos nos envolver, precisamos viver. Mas nós precisamos construir para a eternidade. E não para camisola, se está de tubinho, se está de lencinho. Tanto faz. Para encerrar, no verso 15 de Josué 24, ele diz assim: escolha agora, ou escolha hoje, a quem você quer servir. Mas Josué, ele deu o posicionamento dele, ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitos pensam que servir, ou oram, eu e minha casa serviremos, sobre salvação. Não é isso que está escrito aqui. Não é eu e minha casa seremos salvos. Nesse texto não é isso que está escrito. Tem aquele texto que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas esse texto diz, eu e minha casa faremos o quê? Serviremos. Não é seremos servidos, é serviremos. E Josué se posicionou como o homem da casa. Homens, você precisa dar o exemplo para a sua família de servir na casa do Senhor. Porque Josué declarou pela casa inteira, eu e a minha casa, eu vou trazer a minha casa para servir ao Senhor. Então começa por você, você é o sacerdote, você é o cabeça, você é o rei, você é o profeta. Como é que a tua casa vai se você não vai? Você é o exemplo. Você é o exemplo. Josué deu esse exemplo. Irmãos, o que tem te impedido de servir ao Senhor? Não é de vir à igreja, de servir ao Senhor. De chegar para nós. Outro dia a pastora Irene pregou alguma coisa, se você não serve... É que eu não lembro o título, isso que eu quero dizer, mas me marcou muito. A Denise estava, né? Ou você serve ou você é um obstáculo, né? Foi isso? E aí ela pediu para a célula dela de mulheres procurar os pastores e falou, eu estou aqui para servir e não para ser obstáculo. O que eu posso fazer? O que tem te impedido de servir mais na casa do Senhor? O que tem te impedido de colocar a mão na massa? Será que você vai falar que é falta de tempo? O dia tem 24 horas para todo mundo. Para todo mundo. Ninguém tem um momento a mais que você ou que eu. Todo mundo tem o mesmo tempo. E nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para ir ao shopping, nós temos tempo para assistir televisão, o que gasta muito tempo. Oh, eu sei. Infelizmente, não podemos. Temos tempo para lazer, temos tempo para fazer tantas coisas. Por que você não tem tempo de fazer nada aqui? Nada, absolutamente nada. Josué, sabe por que ele foi um grande líder? Porque primeiro ele foi um grande servo. Ele era servo de Moisés. Então ele foi um grande líder porque primeiro ele servia com excelência. E o Espírito Santo me move a fazer duas coisas neste momento. E a primeira está em Mateus 9, 35 a 38. Deixa eu abrir aqui.
Esse texto, na verdade, dá até vontade de chorar esse texto, né? Olha só. Mateus 9, de 35 a 38, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. 35. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos teus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu chorei mesmo quando eu li esse texto, muito. Sabe por quê? Porque devia ser ao contrário. Nós deveríamos chorar para falar: Senhor, por favor, me deixa trabalhar para Ti. Senhor, me deixa Te servir. Me permite Te servir, é uma honra. E não, Jesus fala: vamos rogar para trabalhadores, a seara é tão grande, são tão poucos os trabalhadores. Tão poucos os trabalhadores. Fica em pé por um momento, vou pedir para o Caio vir para o teclado. Eu quero que você pense um pouquinho. Qual é a dificuldade que você tem para não colocar a mão no arado e não olhar mais para trás? Qual a dificuldade que você tem? O que te impede é maior do que Jesus? Seja o que for, irmãos, acerta a situação. Mas nós precisamos colocar a mão no arado, não olhar para trás. Orar e pedir ao Senhor que mande mais trabalhadores para a sua colheita. É isso que eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. A seara é tão grande, Senhor, e o Senhor ama tanto este mundo, Pai, que o Senhor deu Jesus. Esse texto, nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas para servir. Senhor, em nome de Jesus, que isso seja rema na nossa vida. Nós precisamos colocar a mão no arado, e eu te louvo por aqueles que têm colocado a mão no arado, aqueles que têm se esforçado, que têm dormido pouco, Senhor, que tem glória a Deus por isso, Senhor, que sabe, dão valor, Senhor, por estar aqui, para te servir, para falar da tua palavra, para fazer qualquer coisa, Senhor, mas para Ti, Senhor, aquilo que é necessário. Eu rogo por trabalhadores, Senhor, em nome de Jesus, porque a seara é grande, Senhor, mas não que seja mais um culto, não adianta ser mais uma pregação, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que isso seja um voto de perseverança, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor constranja os nossos corações. Nós precisamos Te servir com alegria, com entusiasmo, Senhor, em nome de Jesus. Quantas coisas nós fazemos, quanto tempo nós gastamos fazendo qualquer outra coisa, e tão pouquinho para Te servir. Quantas desculpas esfarrapadas, desculpas que não colam diante de Ti, Senhor, para não trabalharmos na Tua casa, Senhor. Quantas mentiras, quantos enganos, Senhor. Em nome de Jesus, desfaz isso, desfaz essa armadilha de Satanás, desfaz esses planos de Satanás, desfaz, Senhor Deus, essa prisão de mente, essa prisão de alma, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos morrer para nós mesmos. Senhor, o nosso ego é do tamanho dobrado do nosso corpo. Nós temos um ego muito grande. Senhor, nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos, a termos a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vou pedir para você agora abrir a sua boca e clamar por trabalhadores, em nome de Jesus. Abra a sua boca, vamos clamar para o Senhor por trabalhadores. Faça a sua oração, começa trabalhando. Isso é um trabalho. Interceda por trabalhadores da seara, interceda por trabalhadores. Nós precisamos de diáconos, precisamos de intercessores, precisamos de gente para ajudar em tantas coisas. Nós precisamos de pessoas no louvor, no coral, na escola dominical, no projeto, no bazar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para pregar o
evangelho, para consolidar vidas, para limpar bancos, para varrer o chão. Senhor, em nome de Jesus, desperta, Senhor, desperta o teu povo para o louvor da tua glória. O louvor da tua glória, mas que não seja voto de tolos, que não seja voto de tolos, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor. Nós sabemos para quem nós estamos orando, nós sabemos para quem estamos orando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortalece as mãos para o trabalho, fortalece a saúde para o trabalho, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Levanta trabalhadores para a tua seara, Senhor, em nome de Jesus. E o segundo movimento está em Isaías 6:8, que o Senhor diz: Isaías fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei, diz o Senhor nesta manhã? E quem há de ir por nós? E disse eu: envia-me, Senhor, a mim, não é ao do teu lado, não é ao teu marido, é a você, em nome de Jesus, você. Deus te deu os dons, você precisa pôr em prática, Ele está voltando, que você vai apresentar para Ele. E antes de eu fazer um apelo ao teu coração, eu quero que você faça um exercício, aí mesmo. Se todo mundo, eu vou falar até dessa reunião da nossa igreja local, fosse um trabalhador como você, como seria a comunhão cristã? Se todos aqui na comunhão cristã trabalhassem aqui, exercessem ministério aqui, se envolvessem na obra do jeito que você faz, como seria a comunhão cristã? Como seria a limpeza da comunhão cristã? Como seria as ministrações da comunhão cristã? Como seria a organização, a adoração, a unção, o serviço, o louvor? Se todo mundo tivesse o mesmo posicionamento que você tem tido hoje, o que seria dessa igreja? Ela ia fechar as portas ou iria vir muita gente? Como seria se todo mundo trabalhasse para o reino como você trabalha? Feche os seus olhos, pensa. Como seria? Eu quero ministrar o louvor. Este é o meu desejo. E por favor, eu vou pedir que você venha aqui se você quer dizer ao Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você quiser dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pedir que você venha aqui para nós orarmos. Mas não faça voto de tolos. É você e Deus. Não é para a Fúvia, não é para a pastora, não é para o pastor, não é para o apóstolo. É você e o Senhor. Nós vamos ministrar. Continua. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito trabalhar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Envia-me a mim, Senhor. Se você quer dizer: envia-me a mim, eu estou aqui. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser, o que o Senhor mandar, em nome de Jesus. Enquanto nós ministramos esse cântico, vem aqui para frente, por favor.